Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem sentar. Estamos felizes mais uma noite, estamos aqui adorando o nome do Senhor. Nós poderíamos para os nossos lares já, né? O Senhor já falou nessa noite, né? O hino foi cantado nessa noite aqui, né? Que o véu que separava a nossa entrada aos santos dos santos foi rasgado. Então você clamando ao Senhor, a resposta vai chegar. O hino que foi cantado, o hino que a moça cantou aqui, né? Falando para você descansar, que Deus vai trazer a vitória, né? E se você e eu nascemos, é para adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, um milagre acontece. Eu brinquei com o Christian, né? Eu estava sentado ali, o pastor falou, você prega hoje? Eu falei, eu ia fugir, né? Eu ia fazer igual o Christian, ia correr também. Eu falei, não, prego hoje. E o Christian vem aqui e atravessa da minha frente, né? Eu falei, mas vou continuar falando sobre isso. Ele falou sobre o espinho da carne, né? E o espinho da carne, muitas vezes, aí da nossa vida, aí, né? É complicado o espinho, né? O que será? Você quer o espinho na carne? Você quer que Deus tire o espinho da carne? Ou você quer a graça de Deus com o espinho? Ou você quer ficar sem o espinho e sem a graça? No final da mensagem, talvez você vai decidir o que você quer da sua vida, né? Porque muitas vezes o espinho da carne, como ele falou, faz você se aproximar mais perto de Deus. Porque quando você está desempregado, é um espinho na sua carne. Aí você não fica quieto. Aí você vai para o monte, desce monte, sobe monte, desce monte, corre, vai orar, busca, vira aquele crentão, né? A turma fala, ó, irmão, virou crente. Aí abriu as portas, talvez você volta de novo, fala, agora... Então, muitas vezes o espinho vai ter que acompanhar você, para você continuar na presença de Deus. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, vou ler só a parte que ele fala aqui, né? No capítulo 12, e o versículo 9... Deixa eu ler o 7, 8, 9 e o 10. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor, para que ele me desviasse de mim. Ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei as minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Você vê que é um homem que Deus levou, ele fala, né, que ele era tão humilde, Paulo, ele não quis falar, fui eu que fui arrebatado ao terceiro céu, fui eu que Deus... Não, ele falou, não sei, né, um homem, ele falando como se fosse qualquer um, mas foi ele que Deus mostrou essas coisas, foi ele que Deus mostrou coisas inefáveis, que ele falou que muitas vezes não era para nem falar. E você vê que ele chega e pede para Deus, né, porque por tudo o que aconteceu na vida de Paulo, deixa eu fechar aqui agora, que estava marcado aqui só. Depois eu pego. Por tudo que aconteceu na vida de Paulo, ele tinha um espinho na carne dele que muitas vezes, não vou falar que atrapalhava ele ter a comunhão com Deus, mas aquilo incomodava a vida de Paulo. E ele pede para Deus, Deus, tira esse espinho da minha carne. Talvez você está aqui nessa noite aqui, como o Christian falou, né? Subia monte, descia monte, estava fazendo tantas coisas. Paulo orou 3 vezes. E Deus olhou para Paulo e falou, Paulo, esquece. A minha graça na sua vida vai ser mais que esse espinho. Talvez você está preocupado com o espinho da sua carne. Talvez você está com um problema, está preocupado com isso. Deus fala, esse problema é para você estar junto comigo. É para eu mostrar a minha grandeza na sua vida. Eu vejo Paulo naquele momento, falando, então entendi, Deus, é a sua graça na minha vida que vai bastar, então
eu vou deixar a sua graça permanecer na minha vida. A Bíblia fala que em Atos 9, Paulo ele ainda estava respirando crueldade contra o povo de Deus. Ele não era convertido ainda. Ele vai matando um, matando outro, matando Estevão, e estava respirando morte. Ele tinha ódio. E a Bíblia fala que ele teve encontro com a verdadeira graça. Ele teve encontro com o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Naquele momento ele ficou cego. Ei, vamos correr um pouquinho, ele estava falando 14, ele estava pedindo para Deus tirar, né, pedindo graça. Mas no momento que ele ficou cego, ele não enxergava nada, ouvia só vozes. E agora, e agora? Ei, será que naquele momento, qual que seria a petição de Paulo? O espinho na carne ou uma graça para não morrer? Aquele momento ali ele estava cego. Naquele momento ele teve encontro com Jesus, e ele falou, eu estou falando agora, qual seria na vida de Paulo ali? Porque quem já assistiu reportagem, muitas vezes você vê um cara que é um bandido, ele mata, aí depois ele começa a chorar lá, ele convence você, fala, nossa, o cara mudou mesmo, eu não queria ter feito isso, mas eu não queria. Ei, naquele momento que você está vendo o aperto, todo mundo quer o quê? Quer a graça. Não quer morrer. Pelo amor de Deus, não faça nada mal comigo. Eu matei, mas eu nesse momento aqui eu não quero. Talvez seria a petição de Paulo. E a Bíblia fala que Ananias falou, eu vou lá orar para esse aí, Deus. Eu vou orar para esse homem aí. Deus falou, não quero que você subjuga. Porque muitas vezes, tem uma cantora aí que falaram, né? Está uma discussão de... A cantora aí matou, a graça de Deus, não estamos aqui para julgar ninguém não, a graça de Deus é Ele que nos ela, porque a graça de Deus é um favor imerecido, a graça de Deus que Ele fez na cruz de Calvário, para mim e para você, não era para nós estar presente aqui, mas a graça lá na cruz, trouxe a nossa vida aqui nessa noite, foi a graça dEle. E muitas vezes nós estamos olhando assim, né? Muitas vezes a graça muitas vezes foge da gente. Mas quando você está no aperto, você quer a graça de Deus. Quando você está na dificuldade, fala, Deus, nossa, pelo amor de Deus, a graça de Deus, você pede pela graça de Deus. E você vê que Ananias falou, eu vou ter que profetizar na sua vida, porque por mim, eu não faria isso mesmo na sua vida não. Mas aquele que me mandou falou que você é um vaso escolhido para Deus. E Paulo, ele começou a fazer as obras de Deus, teve todas essas coisas. Mas o espinho continuava nele ali, Muitos falam, né? Que se for querer correr atrás, que é espinho, né? Até o nego fala que é por causa de mulher, que mulher, porque ele falou que ele mesmo, ele obsteve, né? De casamento, e ele não sabe o que ele está perdendo. Né? Falou que é porque ele não casou. Ele falou que ele queria ficar solteiro. Ele queria ficar solteiro. Então, se for querer especular qual que é o motivo, qual que é o espinho na carne, qual que é o problema que Paulo tinha, você vai ficar, mas ele tinha, e aquilo incomodava ele. Mas ele falei, nesse momento que eu estou fraco, nesse momento que parece que não tenho nada, é no momento que eu estou só o pó da rabiola, não tenho mais saída, é o momento de você clamar, Deus responde, é o momento que você está mais forte, porque quando você fala, eu estou forte, e Deus fala, ei, hoje você está fraquinho, você não está forte, é no momento que você está lá no chão, no momento que você está lá para baixo, Deus fala, é no momento da sua fraqueza, que eu aperfeiçoo o meu poder na sua vida. E você vê essa graça, é uma graça que, você olha assim, mas graça, você vê em Lucas 15, falando as 3 parábolas, e você vê que a primeira, ele fala da ovelha, um pastor tinha 100 ovelhas, e do nada, né, uma saiu do meio do rebanho, e ele fez o quê? Talvez pode ser uma igreja dessa, lotada, se for contar as cadeiras, 200 pessoas, ou 150, saiu uma, vai para lá,
O pastor deixou todas no redil. Falou, ei, eu tenho que ir atrás da outra ovelha. Quem faz isso, irmão, é a graça. A graça que não desiste. A graça fala, saiu, mas eu tenho que ir de encontro. Eu tenho que buscar a minha ovelha que está perdida. Eu vejo que o pastor, quando ele encontra aquela ovelha, está no texto, abre aí, em Lucas 15, você pode abrir e começar a decorrer. O pastor não vai chegar e falar, só ovelhinhas, você tem que levar umas palmadas. Só ovelhinha, você tem que levar uns cascudinhos, vai levar umas varadas. Ele não fala nada não. Ele não olha se ela está suja. Ele não olha se ela está com carrapicho. A Bíblia fala que ele pega ela e coloca no ombro. Quem faz isso? É a graça. É a graça de Deus que faz isso. A graça de Deus, ela não vê a forma que você chegou, a forma que você está, mas a graça fala assim, ei, eu amo a forma, eu te amo dessa mesma forma, eu quero mudar a sua história. E eu vejo aquela mulher que ela tinha 10 dracmas, talvez aqui, para as irmãs, né, vamos pôr moedas hoje, R$1, vai, R$1, né, quem aí perdeu R$1 aí, e só tinha aquele R$1, e aquele R$1 talvez era para comprar o pão, era aquele R$1, e caiu, foi lá debaixo do tapete. Irmão, você vai levantar isso, vai fazer aquela limpeza total, vai procurar, vai correr atrás, para achar aquela moedinha. Aí você acha a moeda. Hoje, acabar o culto aqui, vamos fazer um churrasquinho aí. Morre quando hoje aqui, para umas 5, 6 pessoas, um churrasquinho, sem conto? Um cafezinho, vai, vamos tomar um cafezinho então, morre quanto hoje? Com pão, tudo. Uns 30 conto? Um cafezinho aí, vou comprar aí um pão, mortandela, isso, tal, uns 20, 30 conto? Ei, ela perdeu uma dracma. Mas quando ela achou a dracma dela, ela se alegrou, chamou as vizinhas e falou, vem se alegrar comigo. Quem faz isso? A graça faz isso. Talvez você achar R$1 e falar, mas como vou gastar 30? Mas ela achou aquele R$1, se alegrou e falou, ei, eu vou fazer uma festa. A graça, ela faz isso. Vê aquele moço, falou, pai, eu quero tudo que é meu, tudo que é meu. Eu vou dar um rolezinho, eu quero tudo. Você é rico mesmo, eu quero que você já me dê minha herança antes do tempo. E o pai entregou para o filho. E ele saiu pelo mundo, e gasta. Chega no momento, ele está cuidando dos porcos. Chega um momento da vida dele que ele não olha para o lado, né? Como o Cristo já falou nessa noite. Você olha para o lado, porque quando você tem muitas coisas, você tem amigos. Quando você está lá, você tem, todo mundo abraça você, mas quando você está passando a dificuldade, aí você vai ver quem são os seus verdadeiros amigos. Quando você está passando o problema mais difícil, muitas vezes você conta com o seu pastor, mas você olha para o lado e fala, nossa, nem os de casa, não tem como contar com eles, que olha para mim e fala, agora você vai morrer. É a situação daquele jovem. Talvez um menino que tinha tudo, berço de ouro, gastou tudo, farriou tudo o dinheiro. E ele falou, eu vou ter que voltar para minha casa. Nem se for para ser um empregado, mas eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia fala que ele está vindo em volta, voltando. Mas a Bíblia fala que o pai de longe, ele viu o filho. De longe o pai viu. Ele já estava argumentando, fazendo, porque muitas vezes você vê na igreja, né, que o pastor fala, se ele avisa antes, Daniel, você vai pregar hoje à noite. Aí você já de dia, você já vai, opa, tal. Aí você vai arquitetando. Você vai falar, vou falar isso, vou falar aquilo. Mas quando você pega assim, fala, e agora? Mas, então você vem assim, então o filho vem vindo. Eu vou falar com o pai, mas o que eu vou falar para ele? Ah, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de você chamar teu filho, mas faz eu de um trabalhador, um dos seus jornaleiros. Ele veio arquitetando aquilo na cabeça, e veio caminhando. Mas quando o pai olhou ele de longe, o pai, o pastor, ele não olhou se ele estava cheirosinho. Não olhou, não,
estava, não. A Bíblia fala que o pai saiu correndo, abraçou e o beijou. Quem faz isso? A graça. Talvez eu e você não fazemos. Chegar um bêbado aí, uma pessoa fedendo, e querer um abraço seu, muitas vezes a pessoa sai de largo. Já vi isso no ministério que eu estava, chegou uma pessoa que estava fedendo, irmão, só o sangue aquele dia. Irmão, ele chegava lá mesmo assim, aquele meque urubu mesmo, longe, aquele cheiro ruim. A igreja fez isso, ó. Abriu aquela clareira assim, ó. Abriu e falou, nossa, ei, a graça não. A graça ela vai e ela abraça. A graça ela vai e ela beija. A graça ela fala, ei, a forma que você esteja, ou a forma que você chegou, a forma que você está, eu quero te amar, te abraçar da forma que você chegou. A graça ela não desiste. E depois disso, o pai não olhou, porque ele estava fedendo, estava mexendo com bolotas de porcos. Ele estava fedendo, ele veio no caminho, tomou banho. A Bíblia fala que ele falou, vou para a casa do meu pai, ele saiu de lá, vou para lá, fedendo daquela forma. O pai não olhou a situação dele, o pai foi, deu um abraço nele, falou, ei, eu não desisto de você, você nunca saiu de casa, você é meu filho. Mas quem faz isso é a graça. Muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, isso, aquilo, que, ei, a graça de Deus na sua, na minha vida, basta, irmão. A graça de Deus na nossa vida, ela basta. E a Bíblia fala que depois que ele beijou, sem olhar a situação, a forma, tudo, aí ele falou, agora você vai tomar um banho, vai pôr um anel no dedo, vai pôr uma sandália nova, roupa nova, ei, mas primeiro, você não vê o pai falando, você saiu daqui, você não é digno, o pai não falou nada, o pai correu de encontro e falou, ei, eu te amo, e abraça. Isso é a verdadeira graça na vida do ser humano, do cristão, é uma graça que não desiste. Você vê que, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele está longe de Pedro a 180 quilômetros, onde Jesus estava e Pedro, e nem por isso ele falou assim, eu não vou deixar para lá não, eu vou lá conversar com Pedro, a graça viva já, porque aí ele já estava ressuscitado, a graça falou, eu vou lá, e foi de encontro com Pedro, para fazer só 3 perguntinhas, tu me amas, tu me amas, tu me amas, é a graça, não desiste. Eu vejo um outro que era meio Tomezão, né? Eu assisti o culto aqui de vocês, eu estava operado, bem na festividade de vocês, o pastor vai marcar bem no dia da minha cirurgia. Falei, olha, sacanagem, pastor, bem no dia que... Mas eu estava assistindo, e eu vi ali o Gesiel, né? Falando, né? Cria em mim, Deus, um coração puro, criar uma coisa que... Porque muitas vezes você está naquela mesmice, mas você tem que pedir para Deus criar uma mudança dentro de nós. Fazer uma coisa diferente. E eu vejo Tomé, ele era desses crentes aí meio diferente, né? Que não tinha nada criado ainda. Ele é aquele crentão carnudão ainda. É a mesma coisa, o pastor Fernando chega assim, porque hoje tem a internet, você não vê no culto, você vai lá, você entra lá, acessa, puxa, vou assistir o culto como foi, da hora, o pastor chegava e falou, irmão, ontem foi um culto maravilhoso aqui, o Deus do céu, o fogo do céu. A irmã vai lá correr, deixa eu ver se é real mesmo, vamos ver esse pastor falando. Tem gente que é dessa forma, tem gente, se você for falar isso para ele, fala, nossa, bem no dia que eu não fui na igreja aconteceu isso, eita, perdi a bênção, né? Porque a bênção é para quem vem, né? Por mais que você esteja lá, a bênção é para quem está presente. E talvez a pessoa falou isso, e aquele Tomezão, talvez olhando assim para Jesus, e Jesus chegando e falando assim, entrou no meio do povo, Pai seja convosco. É um Deus, né? É uma graça, que por uma pessoa, ela volta para mostrar o dom da vida que teve na vida dela. Você fala, mas como assim, Daniel? Porque Tomé é de todos, quem não confiou foi só Tomé. Jesus podia falar, ei, fiz o meu martírio, andei,
passei, apanhei, fui crucificado, eu morri, fui no inferno, peguei a chave da morte. E agora eu vou subir para o Pai. Mas ele falou, não. Mas antes de eu subir, eu tenho que conversar com esse camarada. Essa graça falou, ei, eu vou ter que ter uma prosa contigo. E ele chega no meio dos discípulos e fala assim, Pai seja convosco. E ele olha para Tomé, aí Tomé, sou eu. Aí ó, coloca a mão aqui, Tomé. A Tomézão falou, mas é mesmo? Foi lá. Aí Tomé, olha o meu lado aqui, ó, fui furado, é eu, põe a mão aqui, Tomé. E João fala que Tomé, que era aquele ateuzão, aquele crentão meio carnudo, já começa a falar, Senhor meu, Deus meu. Ei, aquele que não cria, já está falando, ei, Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus. A graça, ela volta por isso. Por um que não confia, mas ela volta e fala, ei, sou eu. Ela não desiste. Os 2 discípulos de caminho de Emaús, ele falou, ei, ficar em Jerusalém. Mas eles ficaram desanimados, falaram, mataram o nosso rei. Acabou tudo. Quando ele estava conosco aqui, quem estava morto ressuscitava, quem estava triste se alegrava, quem estava cego enxergava, quem estava na cadeira de roda saía andando, quem estava lá 38 anos, mexia, onde ele passava, algo diferente acontecia, só que ele morreu. A nossa esperança acabou, vamos voltar, vamos embora, vamos para Emaús. Ei, se Deus mandou você ficar em Jerusalém, não é Emaús que é seu lugar, é Jerusalém que é seu lugar. Muitas vezes você quer largar a rede, muitas vezes você quer ir para lá, para cá. Ei, fica na posição que Deus te colocou, que no momento exato Ele vai te honrar. Mas aqueles 2 falaram, nós vamos voltar para Emaús, porque se morreu, então não tem nada para fazer aqui. E a Bíblia fala que ele sai. Estão andando, e do nada, a graça viva, Jesus, ele encosta no meio, e vai conversando, eles vão conversando, nossa, mas o que está acontecendo? Mas você é viajante, que você não está vendo aí, você não ficou sabendo não, que, mataram Jesus, mas morreu, mataram, mas quando eles chegaram na casa lá, que num partir do pão, eles viram que era o Senhor. Ei, a graça que não desiste, faz você ter a consciência e a esperança, a expectativa de você ter andado 13 quilômetros, está cansado, mas a graça, ela põe dentro de você aquela impulsão, fala, ei, se Ele está vivo, vamos voltar para Jerusalém, porque é lá que Deus vai fazer o milagre, é lá que Deus vai modificar as coisas. A graça faz isso, e da mesma forma eles chegaram, eles já bateram em retirada para Jerusalém, porque é onde Deus estava presente. Talvez você chegou aqui nessa noite aqui, querendo que Deus venha modificar a sua vida. Talvez você chegou nessa noite aqui, querendo que Deus venha tirar, talvez torcicolo, reumatismo, qualquer que seja o problema que você está. Ei, isso aí é um problema na sua vida, mas a graça de Deus superabunda sobre essas coisas. A graça de Deus na sua vida vai fazer você passar e chegar nas mansões celestiais, talvez com esse problema, mas você vai chegar lá nas mansões celestiais falando, verdadeiramente, combati o bom combate, acabei a guerreira, mas guardei a fé. Talvez você está aqui preocupado com o problema, com a dor de cabeça, com isso, com aquilo, qualquer que seja o seu problema, mas Deus fala, ei, isso aí para você é um espinho, mas a minha graça na sua vida vai fazer você caminhar até eu vir buscar a minha igreja. Talvez você chegou aqui querendo ouvir uma mensagem diferente, ou uma mensagem alegrar, eu quero sair. Ei, mas essa mensagem que Deus tem para a sua vida, a graça dele na sua vida não desiste de você. A graça dele na sua vida modifica a sua história. A graça dele é a graça dele. Porque talvez Paulo, naquele momento de aflição, ele poderia ter pedido ali, não para tirar o espinho, mas ter piedade da vida dele, não me mate, pedindo graça. Mas Deus fala, porque se você for olhar a vida de Paulo, ele não tinha moral para pedir graça, por tudo que ele fez, por tudo que ele aprontou, por tudo que ele fez com os irmãos, nossos antepassados. Mas tem um Deus que ele olha do céu e fala, ei, lá na cruz do Calvário, eu já levei os seus pecados, eu já levei as suas dores,
Eu já levei tudo que talvez você chegou aqui nessa noite pensando, mas será que tem chance? Tem sim. A graça de Deus, ela não desiste de você. Talvez você fale, não tem jeito para a minha vida. Tem sim. A graça de Deus, ela chega e modifica a sua história. Eu não sei a forma que você está aqui nessa noite. Eu não sei se você está querendo que tire o espinho. Eu não sei se você está querendo que, né? Aí eu já falo, você quer que Deus tire o espinho? Ele fala, eu posso tirar seu espinho? Tiro, eu vou tirar a graça também. Aí você vai virar um Saul da vida. Aquele que Deus já rejeita. Não é melhor você viver com um espinho na carne e olhar do lado do céu, um Deus olhando para você, falando, hoje o Agostinho vai passar hoje aquele problema vai ser grande, mas a verdadeira graça, a graça viva, eu vou passar com ele, e ele vai chegar do outro lado, porque já aconteceu com você, já aconteceu comigo, eu muitas vezes dobrar o joelho para orar, e não saem palavras, muitas vezes a aflição é tanta, que sai lágrimas, né? Muitas vezes nem lágrimas sai, muitas vezes você ajoelha, nem palavra não sai da sua boca, e você está ali, aí você fala, acabou, é o fim, né? Hoje, né, vou colocar a viola dentro acabou, hoje acabou, e aí me espera, como o Cristian falou, né, como o pastor estava falando, aí a vírgula de Deus chega na sua história, porque muitas vezes, né, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nessa noite aqui, não sei como você chegou, se você quer que o espinho saia da sua vida, não sei, aí é você e Deus, porque tem gente que ora e Deus cura. Fala, nossa Daniel, Deus cura. Foi falar aqui que a pessoa estava com câncer, foi orado, orou, ele orou, a igreja orou e a pessoa, Deus alcançou com a cura. Por quê? Eles são o melhor? Ei, Deus sabe o momento, a hora para fazer algo na minha ou na sua vida. Há tempo determinado para cada coisa debaixo da terra. Paulo, ele fez tudo errado, mas no dia ele teve que encontrar com a graça. Falou, ei, mas Senhor, quem és tu? Sou eu, Paulo. Quem você persegue? Sou Jesus. Você está perseguindo não a igreja, você está perseguindo a mim. A graça viva, Paulo, você está me perseguindo. Então chega um momento que Deus fala, ei, eu mudo a história. Tem pessoa, porque se for ver dessa forma, irmãos, porque muitas vezes nós olhamos aí não vou citar igrejas, mas a pessoa hoje, se Deus não fazer, você não tem que pôr Deus não, ei, Ele faz se Ele quer. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quantos homens, eu vejo aí, o Cunha Vigre, o precursor da Assembleia de Deus, quem já leu a biografia, ele morreu de quê? De câncer, e aí? Falava que ele pregava, o poder dele, na vida dele era tão grande, que ele levantava do chão, ele não ficava igual eu estou aqui, ele ficava acima, o poder de Deus na vida dele. Pessoas foram curadas através da vida dele. Ele podia chegar e falar, Senhor, me cura. Ei! A glória é dele. A honra é dele. Eu e você somos vasos na mão do oleiro. Chega um momento e falou, vazio. Acabou, vai voltar para o pó, vai para casa. E agora é isso que acontece na sua vida. Talvez você está passando dificuldade. Não clame ao Senhor não. Paulo clamou 3 vezes. Ei, nessa noite Deus está falando, a graça dele basta na sua vida. Entenda isso. Talvez está passando tanta dificuldade, está querendo bater de frente com Deus. Ei, a graça dele está na sua história. O dia que você estiver com muitas dores, no dia que tiver uma saída, a graça dele vai chegar e vai falar, ei, nesse dia eu estou contigo, nesse dia eu vou passar com você, e no final do dia você vai falar, mais um dia eu passei na presença de Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou. Então nessa noite, entenda uma coisa, a graça de Deus é maior que qualquer espinho na sua vida. A graça de Deus na sua vida é maior que qualquer problema na sua vida, qualquer doença. A graça de Deus é melhor na sua história. Não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas isso que Deus tem para as suas vidas nessa noite. Fique com a graça. Eu falei, você poderia pedir para tirar o espinho.
Deus fala, eu tiro o espinho e tiro a graça. Você quer ficar sem a graça? Acho que não. Eu vou deixar o espinho e a graça. É no momento que você está lá, só o pó, igual Paulo falou. No momento que eu estou lá embaixo, Deus fala, ei, é o momento que você está forte, Paulo. É nesse momento. Quantas vezes muitas vezes eu estou lá para baixo mesmo, para baixo. E muitas vezes Deus usa você para falar com pessoas, nossa, Deus te usou para falar comigo. Eu falo, nossa Deus, e eu estou só o pó da rabiola e eu vou usar para falar. Ei, Deus, Ele no momento da sua fraqueza, é onde Ele mostra a glória dEle na sua vida. E fala, ei, é esse momento que você está apto para fazer aquilo que está designado através da minha vida. Então nessa noite, fica com essa palavra. Não sei se foi isso que vocês queriam ouvir, mas foi isso que Deus tinha para vocês. Fique com a graça, que eu garanto para vocês, por mais que o espinho seja, né, porque espinho é ruim, quem já não pegou ferpa na mão, né, se você não tirar ela inflama, né, mas não é esse espinho não que Paulo está falando não, tá, talvez você pense, ai, foi lá, pegou um espinho assim, ai, pegar uma agulhinha e tirar, não é isso não, tem uns espinhos aí que é cruel, irmãos, tem uns espinhos aí que é casamento, talvez é um espinho na sua carne, né, escolhas erradas. É por isso que muitas vezes o jugo desigual, né? Tem isso também. Você é conhecedora do Evangelho, conhecedor do Evangelho, e muitas vezes você quer buscar lá fora. E amanhã fica chorando, mas Deus, e aí Deus, e aí? Mas você conhecia. Então você vai ter que ficar com esse espinho até Deus mudar esse espinho. Talvez, não sei porque eu estou falando isso, mas pode ser espinho também isso aí. Pode ser espinho aí, hoje você pode ter um espinho, está desempregado, fala, nossa Daniel, eu não consigo, mas você não está vivo até agora. Eu vi o testemunho da irmã, falou, ei, o ano de pandemia, o ano que está tudo fechado, processos estão abrindo, Deus está fazendo, por quê? A graça de Deus, Ele sempre surpreende nós com as coisas inefáveis na nossa vida, é a graça de Deus. E se você chegou nessa noite aqui, tanto com esse espinho, continue com ele, né? Você fala, ai Daniel, você é ruim, né? Continue com ele, né? Porque é melhor você estar com ele e com a graça, e lá no dia você vê ele falar, vinde benditos meu Pai, possuir por herança esse reino que está preparado antes da fundação do mundo, do que você chegar lá e ele falar, ei, não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Essa vai ser dolorosa, essa fala, para quem ouvi-la. Então, espero que todos nós aqui, quem esteja nos assistindo aí, ouça a primeira fala, né? Vinde, bendito meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Porque a graça já foi lá na cruz por você. E ela continua aqui nessa noite, mostrando para você, que por mais que você passe dificuldade, Ele, a graça viva, está contigo para mudar a sua história e o momento que você está passando. Queria agradecer a oportunidade, passar ao pastor Fernando, e que os irmãos continuem orando pelas nossas vidas.